Com a palavra, o Thiago. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Acho muito legal poder participar e estar aqui hoje. Estou ansioso para ver os filmes também, depois do nosso bate-papo. Bom, eu conheço o Edu já faz bastante tempo. A gente fez a mesma faculdade, inclusive, né? Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu vi o curta dele, foi um dos primeiros curtas que eu assisti quando eu estava começando a estudar cinema, isso nos anos 90 ainda. E é muito legal reencontrar ele aqui também e estar aqui hoje para falar com vocês. E tem, enfim, como fui convidado para falar um pouco o que eu faço, o que eu tenho feito esse tempo todo, é muito legal pensar, inclusive que nos anos 90, pensar que alguém poderia viver de roteiro, assim, quando eu me formei na faculdade de cinema, pensar que você poderia viver de escrever roteiro para cinema ou para televisão era uma coisa meio rara, assim. Eu até escrevi um artigo na Folha de São Paulo domingo passado falando sobre isso. Está na internet, depois eu posso até passar um link. Assim, que fala que no final dos anos 90 não tinha muito uma perspectiva de trabalhar exclusivamente escrevendo roteiro. O mercado era muito mais fechado, existia quem fazia publicidade, existia quem fazia a novela, que era a grande produção de audiovisual do Brasil. E de lá para cá a gente viveu essa revolução digital, né, que permite hoje você, com equipamentos muito mais baratos, você consegue produzir e fazer cinema. Então o Brasil está realmente num momento muito favorável para quem quiser optar por isso como profissão. Eu acho que é um momento, assim, tem várias leis e coisas novas acontecendo que estimulam mesmo a quem quiser seguir esse caminho do audiovisual. A televisão está passando por uma revolução também e assim, então, cada vez mais existe a procura e a busca por gente que sabe escrever para o cinema, gente que sabe dirigir, gente que sabe fazer som, que sabe mexer com a câmera. Então é muito legal que vocês estejam fazendo essa oficina nesse momento em que a gente vive essa nova mudança, uma mudança de perspectiva mesmo, assim, de ampliação de mercado de trabalho e tal. Eu me formei a gente se formou na mesma escola, eu fiz FAAP, que era só tinha FAAP e USP na época de cinema, mas quando eu terminei não tinha trabalho de roteiro, cinema e tal, eu fui trabalhar na O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, que fez Cidade de Deus e tal, eu fiquei lá alguns anos, trabalhei primeiro como assistente de direção, fiz muito comercial de televisão, porque era, enfim, um jeito de trabalhar, de ter uma rotina, trabalhando com cinema e tal. Mas sempre escrevi. Enquanto eu trabalhava como assistente, pagava minhas contas trabalhando assim, quando chegava à noite em casa, ficava imaginando história, pensando história e escrevendo. Então, durante esse tempo todo, eu até mais ou menos o VIPS, eu mesclei ser assistente de direção e trabalhar no set de filmagem com escrever paralelamente. E no começo de escrita você escreve um pouco de tudo, né? O meu sonho sempre foi escrever ficção, escrever histórias, mas assim, não é toda hora que alguém te paga para você fazer isso. Então eu escrevia muito institucional, que é um outro jeito de trabalhar com isso também, que é você escrever vídeos internos de empresas. Eu escrevi um pouco de tudo dentro desse mundo audiovisual, assim, até que, resumindo um pouco a história, em 2006 para 2007, o Braulio Mantovani, eu escrevi um VIPS junto com o Braulio Mantovani. O Braulio é o roteirista do Cidade de Deus e do Tropa de Elite também. Então ele me chamou para escrever um VIPS com ele, em função de eu tinha mostrado umas ideias que eu tinha para aquela história, que é essa história que vocês viram no filme, é baseada numa história real, que é a história do Marcelo, que é um cara que realmente aplicou, inclusive, muito mais golpes do que tem no filme. Ele é um cara realmente, ele se fez passar por policial, ele se fez passar por baterista do Nenhum de Nós, cantou com o Engenheiros do Havaí. O cara tem uma coleção assim de golpes e coisas que ele fez ao longo da vida. Mas não cabia tudo no filme, então eu e o Braulio trabalhamos juntos nesse filme, trabalhando no roteiro, que depois foi produzido e filmado lá pela O2 e com Wagner Moura, que eu acho que é um cara que tem um ganho e é enfim, um dos melhores atores do Brasil, então é muito legal escrever um filme que foi feito por ele.
De lá pra cá eu escrevi mais um filme que se chama Os Três, que é um filme que foi menos visto, que é um filme feito por um outro diretor com quem eu também já tinha trabalhado como assistente na época que eu fazia publicidade, e é um filme independente sobre um triângulo amoroso entre dois rapazes e uma menina na época da faculdade, assim, que é um filme bem divertido. E recentemente eu tenho escrito bastante coisa para televisão. Estou escrevendo agora uma série para o canal fechado, para HBO, que é um canal que tem feito coisas muito interessantes de televisão, especialmente nos Estados Unidos. Eles têm feito séries dramáticas assim, que são incríveis, que se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é muito legal, porque em termos de como contar uma história, eu acho que é a coisa que existe mais sofisticada hoje em dia. Escrevi recentemente uma série para a O2 também, que se chama Destino SP, que deve estrear ainda esse ano. Já escrevi um programa para o Fantástico também, que se chama Dicionário de Emília, que eu escrevi e dirigi esse, que é uma história, eram pequenos episódios de 4 a 5 minutos que entravam na grade do Fantástico, ali em 2008, mais ou menos. Fiz também o filme do São Paulo Futebol Clube, que é meu time do coração. Que foi... O São Paulo fez um filme lá, quando o São Paulo foi tricampeão do Campeonato Brasileiro. Eu fiz o filme sobre aquela história. E o que tem em comum em tudo isso que eu estou falando, e que tem a ver com vocês, que eu acho que é super legal falar aqui, é a questão do roteiro. Sem dúvida que eu acho que aqui, eu acho que vocês devem ter percebido, porque dentro do cinema existem muitas aptidões que você pode trabalhar, né? Você pode gostar de mexer com a câmera, isso é o que te fascina. Você pode gostar de trabalhar com som, e ser um técnico de som. Você pode trabalhar na edição de imagens, que é uma coisa muito legal, que eu lembro que eu também, você é um ótimo montador, você montou o documentário, eu lembro que a gente assistia juntos na época. Mas tudo, de alguma maneira, começa com o roteiro. A maioria das coisas que se vai fazer, eu poderia dizer quase 100% delas, você tem que primeiro pensar o que você vai fazer. Você não simplesmente começa e liga uma câmera e sai filmando qualquer coisa. É muito legal, então, você planejar aquilo que você vai fazer. E é isso que eu faço, né? Escrever as histórias antes delas serem produzidas. A outra coisa legal disso é porque, assim, como existe muita demanda, muita gente querendo escrever história, não são todas elas que vão conseguir dinheiro ou pessoas para conseguir ser produzidas. Então, aonde que se decide o que vai ser feito ou não, geralmente é no roteiro. Então, você dominar o roteiro, mesmo que você vai fazer qualquer outra coisa dentro do cinema, e acho muito legal se aqui sair algum roteirista de cinema também, é bom que você conheça o roteiro, porque ali é a peça-chave em que todas as pessoas da equipe vão se comunicar e vão criar um diálogo para conseguir produzir e filmar aquilo que está escrito ali. Eu não sei se a rotina de roteirista é a coisa mais legal do mundo, porque ela é muito solitária. Você fica... A maior parte do seu trabalho é você ficar em casa, ou se você está trabalhando com alguém, você vai ter um parceiro de trabalho, mas a maioria das coisas que eu tenho feito sozinho, então você tem que ter uma vocação em ficar tranquilo em ficar sozinho, porque é uma coisa que você vai fazer bastante. E você tem que gostar de escrever também. E ter uma certa disciplina, porque quando fala assim, você escreve e tal, mas e quando você não está com inspiração para escrever e tal? Quando você vai ganhando experiência, você percebe que a inspiração não é necessariamente uma necessidade para que você escreva. O que faz com que você escreva bem, consiga escrever coisas legais, é você sentar lá todo dia e trabalhar. E bem, quando você começa a escrever, você começa a perceber o que é que faz uma história, o que torna uma história interessante, né? O que faz aquilo que a gente vai assistir se tornar algo que pode chamar a atenção das pessoas e fazer com que mais gente goste daquilo.
Então, é muito interessante você estudar, por exemplo, como que se constrói um personagem, né? Eu não sei se você deve ter falado sobre isso aqui, não sei se eu estou repetindo ideias e tal, qualquer coisa vocês me corrijam, né? Pode ficar à vontade, porque a gente teve 4 dias para desenvolver tudo. Então, assim, tudo que você puder trazer de contribuição, assim, de metodologia e tal. Acho interessante que a gente passou aqui esses 4 dias e eu não sei se o que o Thiago está falando aqui está fazendo sentido agora nessa coisa do trabalho, né? Porque mesmo não tendo a criatividade no momento, a gente ia desenvolvendo e tem um quebra-cabeça ali, que acho que o grande barato da escrita do roteiro é em tentar encontrar as lógicas, em tentar encontrar os caminhos e tal, e aí a construção do personagem também faz parte né, de uma dinâmica e de como chegar aos resultados. Fica à vontade, que a gente teve muito pouco tempo disso. Sua contribuição aqui é... Não, legal. Então tá. Vocês também, enfim, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento sobre qualquer coisa, mas eu vou falando aqui algumas ideias que eu tenho sobre roteiro. Então, uma coisa muito importante de você pensar é a questão do personagem. Então, quando você vai contar uma história, você vai lidar com personagens e a primeira coisa que você precisa saber sobre aqueles personagens é o que eles querem, o que eles desejam e o que impede que ele consiga aquilo que ele deseja. E assim, essa é uma ferramenta básica para você contar uma história. Então, por exemplo, pegar o exemplo do Vips, que eu acho que é onde a gente pode criar um diálogo maior e eu falo um pouco como foi a construção do Vips. O Vips partiu de uma história real do Marcelo Nascimento da Rocha, que é um cara que está preso, que ele deu inúmeros golpes ao longo da vida dele. O filme conta alguns deles. O mais famoso é aquele que ele se fez passar pelo filho do dono da Gol. Então, quando a gente foi escrever o Vips, a gente lia o livro, né, porque existiu uma Mariana Caltabiano, que é uma escritora, que ela descobriu e foi atrás do Marcelo e fez inúmeras entrevistas com ele na cadeia, e a partir dessas entrevistas ela escreveu o livro que originou o filme. Inclusive o Marcelo tentou enganá-la quando ela foi fazer o contrato. Ele é tão golpista que até quando ela foi fazer o contrato com ele deu um jeito de tentar enganá-la, daí ela percebeu e depois ele falou que tinha um outro cara que queria fazer um filme, que queria dar muito mais dinheiro, e depois ela percebeu que era tudo mentira e tal. Mas enfim, a gente leu aquele livro. E ele era um monte de histórias. Então, quando ele era adolescente, ele deu um determinado tipo de golpe. Quando ele era mais adulto, ele se fez passar por outra coisa. E aí a gente olhava aquilo e se perguntava, tudo bem, ele é um cara que dá golpes, mas o que está por trás disso? Porque para fazer um filme a gente precisava entender melhor aquele cara. E a resposta-chave para a gente conseguir entender aquele roteiro foi a seguinte: por que um golpista tão inteligente como ele se deixou pegar, depois de ter se passado pelo filho do dono da Gol? Porque na história real o que acontece é o seguinte: ele vai para o carnaval que está contado no filme, passa lá os vários dias, ele ainda vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele ainda fica se fingindo de dono da Gol, depois de ter dado entrevista para o Amaury Júnior. Ele vai encontrar a Carolina Dickmann e o Marco, aquele cara que era casado com ela, eu esqueci o nome dele, Marcos Frota, né? E eles ficam o dia inteiro e combinam de pegar o jato dele e ir para São Paulo. Ou seja, o que a gente se perguntou é o seguinte: esse cara que já deu inúmeros golpes na vida, ele sabe que em algum momento as pessoas iam se dar conta de que ele estava dando um golpe em todo mundo. Ele deu entrevista para o Amaury Júnior, foi para o Rio de Janeiro e passou ainda mais um dia inteiro correndo o risco de alguém se dar conta de que ele não era o filho do dono da Gol. Então, por que ele não pegou e zapou assim que ele terminou o Carnaval do Recife? Por que ele já não foi embora e foi viver a vida e fazer outra coisa? E quando a gente fez essa pergunta para ele, ele disse: é porque eu não consegui sair do personagem. Eu fiquei tão fascinado com o fato de ser o poderoso filho do dono da Gol, que eu não
consegui sair do personagem. Então, a partir desse momento, a gente começou a entender que ele era um cara que estava em busca de uma identidade. E que essa era a busca daquele personagem. Então, esse era o motivo que ia fazer a gente construir o filme inteiro. Então, pode parecer que ele é simplesmente um grande cara que está sacaneando todo mundo, que está fazendo isso por pura diversão, mas na verdade tinha por trás disso uma vontade de descobrir, de saber quem ele é, que ele não sabia, ele não se enxergava, quem ele era não bastava. Então foi isso que a gente construiu o roteiro, né? Construiu no roteiro. Essa ideia de que a cada personagem ele está sempre tentando ser reconhecido e se tornar alguém importante. Quando ele é aquele personagem do narcotráfico, que ele é um piloto de avião e tem o patrão, que tem também a questão da ausência da figura do pai que ele busca ao longo da vida, e ali é um momento em que ele se encontra, e ele está bem. Só que o patrão vai lá e mata aquele personagem dele, né? Tira o chapéu de carreira, joga no lago e fala: olha, eu te criei e eu acabo com você a hora que eu quiser. Então, a partir daquele momento, ele precisa criar uma nova busca, inventar um novo personagem para tentar descobrir a si mesmo. Então, o que a gente fez? A gente pegou, se no começo do roteiro a gente tinha um monte de histórias que não se conectavam, a partir daquele momento a gente conseguiu dar uma linha que amarrava tudo. E quando você vai fazer um filme, isso é muito importante, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está querendo contar com aquela história. Essa é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer também, aonde a gente quer chegar com aquilo. A gente viu no making off, pelo menos no trecho que a gente viu, que o diretor de fotografia tinha uma preocupação com 5 tipos de... O roteiro tinha 5 divisões lá, 5 épocas diferentes. Como é que vocês chegaram nessa concepção e como isso influenciou a produção, a fotografia, a direção, a atuação, a formação do personagem? A gente chegou nessa concepção e cada época ela tem um nome, ela é uma idade. A primeira de todas, que é a que acontece na escola, que ele ainda é um adolescente, era um pouco para mostrar que essa busca dele vem desde muito pequeno, é uma coisa que é intrínseca àquele cara. Então e como é de fato na vida real, ele já desde criança, até mais novo, com 12 anos, ele falava que a mãe dele era cabeleireira e vendia o cabelo de pessoas famosas para os amigos dele da escola. Então esse é o primeiro momento, né? Até que ele percebe que quando a mãe faz ele jogar os cartões postais, que ele também sempre cria esse personagem do pai, né? O personagem do pai acho que vocês percebem, enfim, essa era a ideia, pelo menos tem pessoas que talvez, já conversei com bastante gente que não sacou, mas enfim, o pai é uma criação da cabeça dele, o pai não existe, né? O pai é uma pessoa que ele inventa para poder conversar e tentar se entender. Quando a mãe pega e bota fogo nos cartões postais, é como se ela estivesse matando ele fala assim: olha, eu não posso lidar com alguém que enxerga de verdade, eu preciso de alguém que não saiba quem eu sou. Então ele sai para o mundo em busca de uma nova identidade. Aí tem o segundo momento que a gente chama que ele é o Dumont, que é quando ele está aprendendo a pilotar avião. E aí a gente foi tentando organizar um pouco em cima da própria história real, que é como foi um pouco a ordem cronológica do filme. Então ele aprende a pilotar avião, mas o patrão dele ali naquele aeroclube também é um cara que tenta não dá margem para ele ser mais do que ele poderia. Então ele também rompe com aquele cara para poder se tornar o Carreira, enfim, ele está sempre tem uma certa megalomania em tudo que ele faz, né? Ele vai sempre tentando ser maior, e daí ele vai se tornar, acho que o maior período do filme é quando ele se torna o Carreira, que é o personagem que, pelo que a gente entendeu também nas entrevistas, é o que ele mais gostou de viver. Tanto é que ele poderia ter sido Carreira a vida inteira se o patrão não tivesse... Porque ali ele estava, vamos dizer assim, ele tinha conseguido tudo. Ele era o maior piloto do narcotráfico, ele tinha um pai, ou pelo menos uma figura de pai, que era o patrão. Ele ganhava dinheiro, ele estava bem. Até que o patrão vai lá e acaba com aquela identidade. Aí tem um quarto momento que é outro...
que é o momento que a gente sempre quis construir bem no filme, que é o golpe mais famoso dele, que é quando ele se faz passar pelo filho do dono da Gol, e tem aquela vingança com as pessoas famosas e tal. E o último momento é quando ele, mesmo preso, mas ali a ideia do último momento é que pelo menos ali ele tem um pouco mais de consciência do que ele está fazendo. Ele se faz passar por um cara que é o chefão do PCC, mas para conter a rebelião, que é uma rebelião que poderia levar a mais mortes, né? Então é como se, depois de ter passado por tudo aquilo, ele tinha aprendido um pouco a controlar esse ímpeto de se tornar outras pessoas. Não sei se o filme tá claro, mas é o que norteava, pelo menos, a construção do roteiro. Esse roteiro, ele demorou 1 ano para ser feito, ele foi feito... ele foi um processo muito longo, porque ele foi um filme feito dentro da O2 Filmes, com um acordo com um estúdio americano, que é o Estúdio Universal. Então tudo que a gente escrevia, a gente tinha que traduzir para o inglês, e eles liam, e aí a gente fazia reuniões com os americanos que diziam o que a gente devia fazer com o roteiro. Foi um roteiro muito trabalhoso, assim, para chegar no que chegou. Quanto maior o filme que você faz, quanto mais caro ele for, né, mais vai ter gente dando opinião para que você, na sua história, né? E aí assim, você como roteirista, o que você tem que fazer nesse momento, porque assim, isso mesmo nesse caso foi uma coisa muito grande, mas em qualquer roteiro que se escreva, tem sempre muitas pessoas dando opinião naquilo que você vai fazer. E o roteirista é o cara que tem que sempre preservar a história, ele tem sempre que saber por que aquela história está sendo contada daquele jeito, por que aquelas cenas existem, o que é importante ali. Porque, por exemplo, quando você vai dialogar com os diretores, eles pensam muito visualmente, às vezes eles abrem mão um pouco da história, então você tem sempre um pouco esse embate na relação com o diretor, que é você tenta preservar a história e o personagem, o que é mais coerente, e é isso que eu acho que é a função do roteirista num processo de um filme. Até assim, eu lembrei uma frase que eu vi outro dia que falava assim, o camelo é um cavalo desenhado por um comitê, né? Porque quanto mais gente dá opinião, mais aquilo vai ficando um mosaico de coisas diferentes, assim, né? Então isso é uma coisa que acontece muito. Quando você está escrevendo uma história, é muito importante você ter pelo menos uma ideia do que você quer com aquilo, porque muitas pessoas vão olhar e vão apontar ideias e tal, mas o que vai nortear é no fundo qual é a sua verdade ali, né? Eu não sei como foi o processo de vocês aqui de criar as histórias de vocês e tal, mas eu imagino que tinha uma vontade de dizer alguma coisa. Então qual que é a melhor forma de dizer aquilo, né? Como você consegue criar uma história que se torne interessante, mas que tem algo a dizer, né? Por que chama VIPs? Chama VIPs porque já vem do livro, né? Que é essa sigla em inglês que quer dizer Very Important People, né? Pessoas muito importantes. Então o VIPs vem dessa coisa que a gente sempre procura se destacar, né? A gente nunca quer ser mais um no meio da multidão, né? E esse personagem em especial sempre buscou isso, ele sempre buscou uma maneira de ser melhor e maior e chamar atenção. Tem um outro lado também de chamar VIPs, que é porque tem uma ironia. Quando ele se faz passar pelo filho do dono da Gol, existe ali ele está no meio das pessoas mais ricas e famosas do Brasil. Então, e essas pessoas passam a admirá-lo sem conhecer. Então existia essa ironia no filme, tem na história dele, que é como se ele tivesse enganado os ricos, quer dizer, aqueles que mais se acham, que são mais arrogantes, foram enganados por um cara que eles simplesmente acharam importante, mas que não era, só se fez passar por alguém importante. Então tem um pouco essas duas coisas. Mas o nome já vem do próprio nome do livro, que foi a Mariana que escreveu. Quem mais aí, gente? Isabela. Qual o limite de expor suas opiniões e ideias no filme? Qual o limite de expor suas opiniões e ideias no roteiro? De impor ou de Expor. Qual o limite que você tem? Então tem duas situações quando você escreve. Uma é quando você tem a sua ideia. Vamos dizer, eu tenho uma ideia que eu quero desenvolver e vou mostrar para algum produtor ou para algum diretor, ver se ele quer filmar aquilo.
Se eu sou só roteirista e não quero dirigir, por exemplo. Nesse caso, você vai impor suas ideias e tentar fazer com que, a partir das suas ideias, ou seja, aí não tem limite para isso. A ideia é sua, vamos dizer que a obra é mais sua, então você vai tentar fazer com que aquilo, você vai tentar convencer os outros que sua ideia é boa, porque partiu de você. Mas como roteirista profissional, a maioria das vezes o que você faz é trabalhar para alguém. Então, eu ou trabalho para uma produtora ou para um diretor. Geralmente, mesmo que seja uma produtora que me contrata, eu vou trabalhar junto com um diretor, que é o cara que vai dirigir aquela história. Então, eu tenho que estabelecer um diálogo com o diretor, porque eu não posso impor uma ideia que ele não acredita. Não tem jeito. O que eu faço é tentar convencê-lo de que aquilo é importante para a história e apresento razões para isso. Mas quem vai filmar é o diretor. Então, o diretor tem que estar convicto de que aquilo é o que ele deve filmar e qual que é a importância daquilo. Então você tem sempre um embate saudável, que você testa o limite. Então vai muito do quanto você tem de intimidade com aquele cara, do quanto que o seu repertório o seu gosto pessoal tem a ver com o dele, né? Então quando você vai escrever uma história, você tem que saber para quem que você está escrevendo e poder levar o filme para aquele diretor. Vou dar um exemplo. Eu estou escrevendo um filme para um diretor, que é um cara que dirige bastante publicidade, que chama Luiz Caroni. E ele é muito bom de efeito especial. Ele domina muito a questão de fazer imagens em 3D. Ele fez um primeiro clipe dele, ele tinha 20 e poucos anos, era uma banda que chamava Autoramas. Depois vocês podem até procurar na internet. E tem um cara dirigindo um carro real, de repente aquilo se transforma num autorama, e ele fez coisas já incríveis mesmo, assim, de coisas visuais e tal. Então, quando eu vou escrever para ele, eu sei que eu tenho que criar imagens que vão trazer esse talento dele, sabe? Esse filme que eu estou escrevendo chama Meteoros. Então ele tem lá uma sequência especial que é visualmente tipo incrível. Cai meteoro, uma casa explode, tem uma coisa assim, porque eu sei que esse cara vai fazer isso bem. Claro que eu estou extremamente preocupado em contar uma história. Eu estou cuidando dos meus personagens e de que a história se torne interessante do começo ao fim. Mas eu sei que eu tenho que criar esse tipo de cena para esse cara. Tem um outro diretor já que eu estou escrevendo uma comédia, que chama La Vingança, que são os dois roteiros que eu estou escrevendo. Esse filme é sobre um cara que namora uma menina e flagra ela traindo, ela está traindo com um argentino. Então ele decide ir para a Argentina se vingar dessa traição. É uma comédia. Então eu sei que eu tenho que escrever mais piadas. Então é um filme que vai ter vai ser diferente, vai ser um filme que eu vou buscar mais piadas. Então você tem que também um pouco saber o quanto você está naquele filme, o quanto você vai se sentir confortável de escrever aquele filme. Eu já tentei escrever, por exemplo, um filme de terror e não fui muito feliz. Fui demitido no meio, porque eu não domino tanto. Tem filme de terror? Não que eu não goste, mas não é exatamente. Eu gosto muito de terror psicológico, por exemplo. Eu gosto de filmes como O Bebê de Rosemary, que você sente medo, mas não porque você toma susto, mas porque tem um clima que você fica meio assustado. Eu gosto desse tipo de filme. Eu queria fazer esse terror mais psicológico, e o diretor queria fazer um terror mais forte. Eu fiquei meio resistindo, gente, eu não estou sabendo escrever esse filme. E aí tinha um limite que eu não sabia fazer mesmo, entendeu? Então, assim, mas ao mesmo tempo você não pode abrir mão de tudo, porque senão você não tem por que fazer aquilo, sabe? Você tem que ter alguma verdade ali, assim, na história. O ideal é você sempre, assim, isso é uma coisa legal já de falar para vocês como dica também. O cinema é uma arte coletiva. É uma arte que você faz com mais pessoas, especialmente no começo. Então o mais legal é você encontrar, fazer coisas com quem você tem afinidade, porque aí fica tudo mais fácil, sabe? Se você vai trabalhar com alguém com quem você já sabe que existe
uma boa troca, isso é ótimo. E mais um critério só para te falar sobre isso, também a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer impor a ideia por vaidade ou quando a gente quer impor a ideia pela história. Eu já percebi que, por exemplo, teve filmes que eu tentei brigar por uma cena que eu queria que tivesse, mas era mais sobre aquela cena, era mais sobre mim, sobre a minha história, do que sobre a história do filme. Então era mais a minha vaidade falando do que aqueles personagens, sabe, daquele mundo. Então essa é uma distinção que quando você vai, quanto mais você escreve, mais você começa a perceber que aquilo o que tem que, a decisão final é o que a história pede, sabe, como que você quer. Isso é uma coisa meio abstrata, mas quando você está escrevendo você percebe. E geralmente a cena que você mais gosta é a que menos tem a ver com o filme, porque você escreveu porque você queria escrever, não porque ela fazia parte daquilo. Então você tem que saber abrir mão também. Essa dose do que você abre mão, do que você briga, é uma coisa que você vai aprender ao longo da vida e você nunca vai aprender, porque cada história vai ser, você vai criar esse embate de novo, sabe? E você cria apegos, você fala assim, putz, mas isso aqui está tão legal, mas chega uma hora que, quando você vai trabalhando o roteiro, você nunca vai escrever um bom roteiro de prima, pelo menos de longa, que é um negócio que tem 90, 100 páginas. Você nunca vai, na sua primeira versão de um roteiro, nunca vai ser boa o bastante. O roteiro é um processo que você vai escrever e depois você vai fazer um segundo, um terceiro, um quarto tratamento. Então, nisso você tem que ter esse jogo de começar a se libertar das ideias que você criou. É difícil, porque dá um trabalho, você fala, puta, eu pensei tanto para criar isso aqui, agora vou ter que abrir mão. Mas o próprio Braulio, com quem eu escrevi o Vivos, ele falava uma coisa que é interessante também. Quando no final do filme, no terceiro, quarto tratamento, você sabe que o filme está ficando bom quando você começa a jogar boas cenas fora. Quando você tem o seu material está tão bom que você pode abrir mão de coisas que são boas porque você sabe que aquilo vai ser melhor para o andamento da história, sabe? Para o personagem. Porque isso é muito, a gente costuma fazer isso. Você está contando a história e de repente você para de contar a história porque você quer fazer um malabarismo ou fazer um comentário. Então você tem que, como roteirista, eu procuro me libertar disso, assim. E as pessoas, e os melhores parceiros que eu tive de trabalho foram pessoas que tinham a mesma postura. Um respeita demais o trabalho do outro, mas também não briga demais para que a sua ideia permaneça, sabe? Você dá uma ideia, o outro dá outra ideia que melhora a sua e assim você constrói. Também quando você fala de jogar fora, você não vai criar muito melindre, sabe? Outra coisa que a gente tem um pouco de melindre, assim. Então eu vou falar sobre o nosso trabalho, a gente fica um pouco... Eu fico até hoje, outro dia mesmo eu escrevi uma série, essa série que eu escrevi para o O2 que deve estrear agora. O primeiro e-mail assim que veio comentando o meu roteiro, eu fiquei bêbado, eu falei, que raiva, esses caras são uns idiotas, eles não querem me deixar escrever. E aí eu fiquei um dia assim, aí no outro dia eu reli e falei, acho que eles têm razão, acho que é melhor fazer isso que eles estão falando. Então você vai lidando com isso. E acho, mas tem um lado que quanto mais experiente você fica, mais também a sua opinião tem um valor, né? Você vai ficando mais seguro para dizer, olha, isso aqui é importante. Então você bate o pé nas coisas que são importantes. Bom, queria tentar puxar agora a sardinha para a nossa brasa aqui. Pensando aqui nesse grupo onde a maioria está com adolescentes, né? A gente tem alguns adultos aqui também, mas a grande maioria é adolescente, ainda não sabe direito para onde quer ir, né? Ainda está indeciso. Algumas pessoas me falaram, você é advogada, você é veterinária, é isso que eu quero. Então a gente está num momento muito, né, muito nessa transformação e nessa escolha de valores, escolha de caminhos, né? O que eu queria tentar puxar de você é que você falou da estrutura, de como você fez o Vivos, por exemplo, que partiu de uma história real, mas foi uma encomenda e tal. Mas eu queria puxar para você, assim, como é que você, particularmente, parte de uma ideia, porque a gente, no dia que a gente escolheu as histórias, a gente tinha 20 e poucas histórias que a gente falou em 2 horas, cada um apresentou uma ou duas. Então as ideias, elas estão soltas por aí,
e acho que escolhê-las faz parte assim, desse trabalho de grupo e conjunto, onde você encontra também parceiros, né, para falar sobre o mesmo assunto. Mas eu queria que você trouxesse aí dicas para desenvolver, como é, a partir de uma ideia, se você tem uma metodologia, ou se você vai pesquisar, ou se você vai desenvolver o personagem que você ia falar lá atrás, qual é o caminho que você gosta de utilizar? Eu acho que existem muitas maneiras de lidar com isso. Os roteiristas, cada um tem a sua maneira, mas claro que eu tenho uma e vou dizer. De modo geral, eu tenho uma coisa que é uma regra um pouco para as minhas ideias, que é elas têm que permanecer comigo por um tempo. Eu vou fazendo uma seleção natural das minhas ideias ao longo, assim, se eu penso alguma coisa e se daqui a alguns anos aquilo ainda me instiga, eu acho que aquilo é uma boa ideia. Não é o melhor método, porque você não pode ter uma ideia hoje e falar, não, daqui 3 anos eu penso nisso de novo. Mas como tudo demora um pouco e tal, então é importante você pensar em coisas que realmente te toquem e que sejam muito verdadeiras, assim, né? Que digam algo que você realmente queira dizer para o mundo e tal. Tem uma outra coisa que eu acho que é você escrever. Eu lembro muito tem um roteirista mexicano que escreveu alguns filmes que ele foi indicado ao Oscar, que escreveu Amores Brutos, um outro filme que chama 21 Gramas. E eu lembro que eu vi uma entrevista dele, ele deu 3 dicas muito simples assim para quem quer escrever, que é a primeira assim, escritores escrevem, que parece a coisa mais idiota, mas a gente ficar com a ideia na cabeça, ela nunca vai chegar em lugar nenhum, sabe? Você vai ficar meio brigando com ela. Quando você coloca no papel, o simples fato de você escrever e tentar começar a organizar aquilo, tentar dar uma forma, seja uma página ou que se você deixar sua cabeça ir embora e escrever mais do que isso, mas o fato de você parar, sentar e escrever já é uma coisa que naturalmente a ideia já começa, isso já começa a te obrigar a fazer determinadas coisas, que é escrever e desenvolver aquilo. Então você já começa a dar uma outra cara. A segunda coisa que esse mesmo cara fala é assim, escritores não julgam o que escrevem, eles deixam para os outros julgar, porque tem uma coisa também que a gente deve julgar, claro que a gente tem senso crítico, mas tem um primeiro momento que é um pouco, você não pode ter muita amarra, sabe? Você não pode ficar pensando muito se aquilo é bom, se aquilo é ruim, o que vão achar, o que vão deixar de achar. Deixa isso para um segundo momento, mas no primeiro momento simplesmente joga as suas ideias. E a outra coisa que ele fala assim, termine aquilo que você começou a escrever, que também é outra coisa importante. Isso também, uma coisa que eu fazia muito era, tinha uma ideia, aí falava, isso aqui não está bom, vou para outra. Tinha outra ideia, isso aqui também não está bom, vou para outra. E nunca vai estar bom. É duro escrever. Então, você chegar ao fim de uma história de uma ideia que você teve, é super importante para você poder, sabe, lutar por aquilo, para fazer com que aquilo fique bom. Eu tenho algumas coisas assim, mas falando coisas mais particulares. Eu, por exemplo, gosto de saber quem são os personagens que eu escrevo, sobre quem eu estou escrevendo. Atualmente eu estou escrevendo uma outra série de televisão também para um canal fechado, para a HBO, né, para o HBO. E eu estou escrevendo com outro parceiro que foi o cara que teve a ideia e depois eu chamei, mas eu amo essa ideia, estou muito feliz escrevendo. Mas a gente começou a desenvolver os personagens principais e a gente já estava escrevendo o roteiro e eu falei, olha, eu não consigo escrever sobre esse cara, eu não sei quem ele é, eu não conheço ele, a gente precisa decidir quem que é esse cara, mesmo que isso não vá aparecer no roteiro, mas isso é uma coisa muito particular minha, tem gente que não precisa disso, que é o que se chama, tem um nome em inglês, parece que é o backstory, né? Ou seja, a história antes de começar o filme, né? Porque você está começando a assistir um filme, mas aquele personagem não começou ali, ele começou antes, então eu preciso saber quem que é aquele cara, não que eu precise escrever uma biografia inteira daquele sujeito, mas eu preciso saber as coisas mais importantes dele, assim, como que
o que ele fez na vida, quais são as maiores frustrações, os maiores desejos, o que ele busca, o que ele deixou de fazer, como que ele é na relação familiar, como que é, sabe? Eu preciso inventar essa história para poder escrever sobre aquele personagem, mesmo que eu não vá usar nada daquilo no filme. Então, eu acho que essa coisa de você desenvolver os seus personagens e conhecer os seus personagens é muito importante quando você vai escrever uma história. E não é só sobre o personagem principal que você vai escrever, mas sobre a maioria dos personagens do seu filme. No Vips, a gente tinha um problema sério que a gente não conhecia muito bem a mãe. A gente gastou um tremendo tempo para construir o pai, esse pai imaginário que ele tem, mas eu e o Braulio, a gente fala, e essa mãe, a gente não... ela é isso, ela é aquilo, Chegamos na mãe, mas aí a gente deu uma sorte que a atriz que fez a mãe, isso é uma coisa que pode acontecer também. O ator que pega para fazer o seu personagem, ela deu uma vida, deu uma complexidade que a gente nunca tinha imaginado no roteiro. E eu acho a mãe muito mais interessante no filme hoje. E não era no roteiro. No roteiro era com certeza o pai. Não estou falando mal do pai, mas estou falando bem da mãe, porque ela realmente criou uma relação. Ela e o Wagner fizeram um trabalho de intimidade, de proximidade. E ela faz a pergunta fundamental do filme, que era quando ele volta para casa, né? Assim, ela fala assim, você gosta tanto de ver assim, né? Você tá, como que é? É a fundamental que eu esqueci. Mas ela fala, você é assim, né? Aí ele fala assim, assim como? Como que eu sou? Ele não sabe quem ele é, né? Ela fala, assim, desse jeito, assim. Isso era uma coisa que para o Wagner, por exemplo, o Tonito tinha pensado em cortar essa fala, e o Wagner falou, não, pelo amor de Deus, essa é a fala para mim mais importante da história inteira, eu construí tudo em função dessa fala. Enfim, às vezes você dá essa sorte do ator poder enriquecer e trazer mais do que aquilo que você tinha imaginado. Às vezes você dá o azar do ator também derrubar um personagem que era ótimo, como você tinha escrito, isso já aconteceu também comigo. Mas o que com certeza um ator vai fazer melhor se você dá mais elementos para ele. Quanto mais você souber quem é aquela pessoa, como ela age, qual é a personalidade. E tem uma outra pergunta fundamental também quando você escreve sobre o personagem, que é o seguinte, que o personagem você tem que colocar o personagem diante de dilemas importantes. Porque é no dilema que a gente conhece uma pessoa, né? Não é... se você fizer uma cena de um personagem tomando água de coco e conversando sobre a vida, tudo bem, você está sabendo algumas opiniões que ele tem sobre o mundo. Mas, por exemplo, pegar um exemplo do filme que é A Escolha de Sofia, que é uma mulher que está no campo de concentração, e ela tem 2 filhos, e o guarda e o policial nazista fala, você escolhe um deles que o outro eu vou matar. E o que ela faz com isso? E aí que você conhece alguém de verdade, quando você coloca a pessoa, quanto mais forte for o dilema, quanto mais difícil for a escolha, e a escolha, é assim, o momento ideal de você conseguir construir uma boa história é quando você coloca o personagem diante de uma escolha que qualquer uma das duas, ele ganha uma coisa, mas ele também perde outra, sabe? Isso é uma grande escolha. Se você só se dá bem com alguma escolha, isso não é uma escolha difícil, é uma escolha que qualquer um iria tomar. Mas o difícil é quando você tem que tomar uma escolha em que você tem... O que você perde quando você ganha? Sabe? Quando você consegue colocar isso para um personagem, é quando você consegue criar um grande momento. Pode parecer abstrato, não sei, mas é uma coisa que também eu procuro sempre me perguntar quando eu vou escrever uma história, seja lá qual a ideia, de que maneira que ela tenha vindo, mas é o que está em jogo, o que esse cara vai perder se ele conseguir ganhar, sabe? Se ele alcançar o objetivo dele, ele também tem que ter perdido alguma coisa muito forte. Isso são coisas assim, não é sempre que você consegue chegar numa boa solução para isso, mas é uma coisa que é legal de procurar também, sabe? Você colocar o cara diante de grandes dilemas. Esse é o tal do conflito. Quando vocês se interessarem e desistirem de direito ou de outra coisa, querer escrever roteiro, e quiserem escrever roteiro,
todo o manual, todo o livro de roteiro, desde Aristóteles, que é essa história que a gente está escrevendo agora, começa na Grécia, que organiza um pouco a ideia da dramaturgia. E a ideia da dramaturgia é isso. Você vai falar sempre assim, conflito, né? Você tem que conseguir alguma coisa e algo te impede de conseguir aquilo. Então você conseguir escrever grandes conflitos é que é o barato da vida de roteirista, sabe? Legal. Bom, alguém quer fazer uma última pergunta? Estamos acabando. Liri. Você acha que é mais difícil trabalhar em um filme que eu faço na vida real ou gênero de ficção? Fala no microfone. Você acha que é mais difícil trabalhar em um filme de ficção ou faço na vida real? Eu acho muito mais difícil filmes da vida real. Porque o filme faz sentido, mas a vida da gente não faz muito sentido. Então, e tem várias dificuldades, eu acho, da vida real. Uma delas é que quando você vai escrever... Tem um escritor desses livros de roteiro, assim, que é um cara que se chama Robert McKee, que escreveu um livro que é bem interessante sobre contar histórias, né? E uma das coisas que ele fala é que personagens não são pessoas, né? Personagens são metáforas de pessoas. E as histórias não são a vida, elas são metáforas da vida. Geralmente, quando você vai escrever sobre uma história real, especialmente se você conhece demais aquela pessoa, isso se torna um problema. Porque não é interessante você escrever sobre pessoas... Porque o que acontece? Quando você começa a colocar defeitos, porque os personagens mais interessantes são personagens que têm um lado, vamos dizer, bom e um lado ruim, porque todo mundo é um pouco assim, todo mundo tem um lado anjo, um lado demônio, a sombra e a luz, né? Então, quando você vai falar sobre alguém que é real e que você conhece, e você tem que falar, por exemplo, do lado de colocar defeitos, colocar problemas, falar sobre o lado negro daquela pessoa, parece que você está falando diretamente dele. Então isso já causa um certo mal-estar. Quando eu escrevi com o Braulio, o Vips, eu depois não terminei, mas eu comecei a escrever com ele o Tropa de Elite 2. E aí eu conheci os caras e tal. E o próprio cara que inspirou o Capitão Nascimento. E rapidamente, o primeiro Tropa de Elite, ele teve um problema, porque eles fizeram, o filme não era nada daquilo, o protagonista não era o Wagner Moura, era o Capitão André, né? Acho que é André, não. E eles mudaram tudo na montagem, porque o Wagner Moura era uma presença tão forte cenicamente que ele acabou roubando o filme. É aquela coisa, porque o que a gente faz é vivo. Então um ator, entra o Wagner Moura, ele abre a geladeira, você quer ver ele abrindo a geladeira, sei lá, o cara cria um magnetismo ali. E eles mudaram todo o filme, tornaram o Capitão Nascimento protagonista depois do roteiro escrito. Conversando com o Braulio, ele acha que é porque ele errou. Como roteirista, ele já devia ter percebido que ele deveria ter tornado aquele cara protagonista e deveria ter feito algumas coisas no roteiro que ele não fez. E ele acha que ele não fez isso porque ele ainda estava ele conhecia muito os caras que inspiraram as histórias. Ele estava respeitando demais aquelas pessoas, então ele descuidou um pouco dos personagens. E eu sinto isso também. As coisas que eu escrevi, o Vips, por exemplo, o diretor fez questão que a gente não conhecesse o Marcelo, a gente não foi falar com ele. O Braulio nem quis ver as entrevistas, eu que editei as entrevistas. Está saindo? Não, tá ligado. O Braulio nem quis ver as entrevistas. Alô? Sou. Fui eu. Não, tá acabando. E porque é um pouco um problema, assim, você respeitar, sabe? O personagem tem que ser uma coisa... Eu gosto mais quando você cria, eu me sinto mais livre, sabe? Do que ficar tentando... Eu acho difícil essa coisa de você fazer uma biografia, porque você tá lidando com outras expectativas, assim, sabe? Eu acho um pouco mais difícil. Acho que eu respondi, né? Não sei se foi. Bom, alguém tem mais a última? Não? Tem? Bom, vamos encerrar aqui então. Vamos para o momento mais esperado da noite,
Vamos agora conhecer os novos roteiristas e cineastas aqui do Parque Arariba. Aqui Santo Antônio Cruz. Gente, é isso. Então vamos dar 5 minutos agora pra gente. Queria agradecer. Obrigado, foi muito legal. Espero que tenha sido legal.